Shirou Emiya. Shirou Emiya, Shiro Emiya, ou Emiya Tei, o personagem principal da franquia Fate, é um mago fraco da família Emiya e se torna o mestre do saber durante a Quinta Guerra do Santo Graal. Ele é filho de Kiritsugu Emiya, o antigo mestre de saber na Quarta Guerra do Santo Graal, e irmão adotivo de Lesviel von Esber, o mestre de Berserker na Quinta Guerra do Santo Graal. Em Fate ele se apaixona por seu servo, Saber, em A Limited Blade Works ele se apaixona por Hintosaka, o mestre de Archer, e em Evansville ele se apaixona por Sakura Matou, o mestre de saber Alter. 10 anos antes do início de Fate e Stay Night, Shirou era um garoto comum que vivia com seus pais no shintoísmo. O grande incêndio causado pelo desejo de Kotomini no final da Quarta Guerra do Santo Graal matou seus pais e o deixou mortalmente ferido no incêndio. Ele foi resgatado por Kiritsugu Emiya, que ficou abatido após os eventos da guerra e, desejando expiar suas ações, salvou a vida de Shirou incorporando Avalon em seu corpo. Mais tarde, ele perguntou ao Shirou em recuperação se ele gostaria de se tornar seu filho adotivo, revelando totalmente sua identidade como mago. Shirou concordou e passou os próximos 2 anos pedindo persistentemente a Kiritsugu que lhe ensinasse Magecraft. Kiritsugu finalmente concordou, e embora ele desaprovasse o desejo de Shirou de aprender seu ofício, ele aconselhou aplicá-lo em segredo, onde só poderia beneficiar as pessoas e não atrair confusão ou suspeita. O conhecimento que ele transmitiu a Shirou era muito básico e incompleto, levando-o a um caminho perigoso com poucos resultados. Além disso, e talvez inadvertidamente, Kiritsugu transmitiu sua filosofia de desejar ser um aliado da justiça capaz de salvar qualquer pessoa para Shirou. 5 anos antes da Quinta Guerra do Santo Graal, Kiritsugu morreu repentinamente, deixando Shirou frustrado, deprimido e sozinho. Ele foi posteriormente vigiado por Taiga Fujimura, vizinha de longa data de Shirou e sua professora de inglês, e suas despesas de vida foram gerenciadas por seu avô, Raiga Fujimura. Mais tarde, ele foi para uma escola secundária onde encontrou Matou Shinji por volta de outubro de seu 2º ano, quando teve que refazer a placa do Festival de Cultura de acordo com o design dos alunos do 3º ano em uma única noite. Shinji, que supervisionou isso durante toda a noite, disse: você é um idiota, mas realmente faz um bom trabalho. E começou a rir. Depois de começar na escola Omurahara, ele conheceu Issei Ryudo e ficou conhecido como alguém que prontamente faria qualquer coisa para ajudar os outros, como consertar o equipamento escolar. Mais tarde, ele se juntou ao Archery Club, o que levou a um relacionamento distante com Shinji. Ele errou o alvo apenas uma vez durante o período em que esteve matriculado, mas mesmo assim disse que viu que vai errar ou antes mesmo de atirar. Ele se retirou durante o verão de seu 1º ano devido a uma fratura óssea no ombro direito que sofreu durante seu trabalho de meio período, que deixou uma marca de queimadura na pele. A ferida em si não era nada grave, mas Shinji apontou que era feio para alguém com uma marca de queimadura fazer um tiro formal, então ele deixou o clube, pois também era um período em que ele estava ocupado com seu trabalho de meio período. Seu relacionamento eventualmente se estabilizou, mas alguma tensão ainda permanecia, especialmente em relação ao abuso de Sakura Matou por Shinji. Shirou também se aproximou de Sakura quando ela começou a visitar sua casa com frequência durante o período em que ele estava ferido para ajudá-lo a cozinhar e limpar a casa. Mesmo depois que ele foi curado, ela continuou a vir como membro de sua família substituta. Aparência. Durante a escola, ele usa seu uniforme da Academia Omurahara. Ele é frequentemente visto vestindo sua camiseta azul e branca de manga comprida de beisebol e jeans azul. Na adaptação Ufotable de Fate e Stay Night, Shirou usa uma jaqueta preta e branca com zíper. Personalidade. Devido ao trauma que sofreu durante o grande incêndio, Shirou tem um vazio constante em sua personalidade e sofre de uma tremenda culpa de sobrevivente. Ele sente que, como único sobrevivente, é injusto com o falecido priorizar suas próprias necessidades antes das dos outros. Ele tem um senso de valores distorcido, onde só encontra valor próprio ajudando as pessoas sem qualquer compensação, sentindo que o próprio ato de o ajudar as pessoas é sua própria recompensa. Quando se trata de receber uma lesão ou até mesmo desistir de sua vida para ajudar alguém, ele fará isso sem pensar 2 vezes. As pessoas que veem esse lado dele geralmente ficam muito preocupadas e tentam corrigir seu comportamento, embora não consigam mudar suas opiniões. Kiritsugu frequentemente falava sobre como ele costumava se esforçar para proteger os inocentes dos muitos perigos do mundo, mesmo ao custo de sua própria humanidade, e como ele ficava triste com a realidade de que sempre que ele era capaz de poupar uma vida, outra pessoa estava fadada a morrer. Embora Kiritsugu tenha sido atormentado por sua incapacidade de salvar a todos, Shirou sempre admirou seus esforços. Logo antes da morte de Kiritsugu,
Shirou prometeu ser o herói da justiça, ou Seiji no Mikata, aliado da justiça, ou no lugar de Kiritsugu e se esforçar para proteger todos ao custo de sua própria vida. Tudo o que ele é até agora é o resultado dessa mesma promessa. Ele fez o seu sonho de se tornar um herói da justiça o que salvará a todos, independentemente do que acontecer com sua própria vida. Shirou leva seus ideais ao limite durante o cenário Fate, onde ele constantemente tenta proteger Saber de danos e impedi-la de lutar contra outros servos, apesar do fato de que ela é muitas vezes mais poderosa do que ele e que mesmo suas chances de mera sobrevivência, não vencendo, são irremediavelmente baixos contra aqueles com quem ele luta pessoalmente. Isso ocorre porque ele não suporta a ideia de alguém ser prejudicado por causa dele. Ele nunca desiste de seus ideais durante o percurso e se machuca várias vezes para defendê-lo. Durante a rota Unlimited Blade Works, Shirou, através de discussões constantes com Archer, começa a ver a hipocrisia em seus ideais. Embora ele se recuse a desistir deles por completo, ele trabalha em direção a um meio-termo, onde se esforçará para cumprir os ideais, apesar de saber que eles são impossíveis de alcançar. Ele enfrenta seu maior dilema durante Avensfield, onde é forçado a escolher entre manter seus ideais e proteger a vida de Sakura. Ele eventualmente os abandona, com exceção do final supelheiro, onde ele se torna tão resoluto quanto Kiritsugu em seu auge, permitindo que Sakura seja executada para o bem maior. Ele se esforça apenas para proteger Sakura, embora seja apresentado a conflitos várias vezes. Shirou é extremamente teimoso quando se propõe a realizar algo, como passar horas tentando realizar um salto em altura que é quase impossível para ele. Esta ação, observada por Rin e Sakura, é um dos fatores iniciais que faz com que ambos desenvolvam sentimentos por Shirou. Defenderá obstinadamente seus próprios pontos de vista, por mais errados que pareçam aos outros, a ponto de causar-lhes grande angústia mental. Embora ele faça o possível para ajudar os outros, se ele sentir que uma pessoa causou sua própria ruína, ele simplesmente assistirá em vez de ajudar. Nazu afirmou que Shirou e Shikitono definitivamente se dariam mal. Hobbies. Shirou possui um talento extraordinário para o trabalho doméstico. Apesar de ter Taiga como seu zelador, ele geralmente cozinha todas as refeições dela e faz quase todo o trabalho doméstico, enquanto ela geralmente não faz nada. A comida caseira é o seu forte, e ele se orgulha especialmente da culinária japonesa. Ele não é um barato quando se trata de ingredientes para fazer uma refeição deliciosa, e ele gastará muito tempo para fazer algo extravagante. Ele ensina Sakura a cozinhar e conforme ela melhora, eles eventualmente começam a competir pela qualidade de suas refeições. Shirou também gosta de chá japonês, chá preto e café, mas prefere chá japonês e não gosta de chá de alga marinha. Há momentos em que ele recebe licor de Copenhague, mas ele apenas prova, pois não é bom com álcool. Entre os personagens de Fate, ele é um dos comedores mais pesados, perdendo apenas para saber, Berserker e Lancer. Segundo ele, quem não tem estômago para digerir o café da manhã é um fracasso como artista marcial. Apesar de ter suas finanças domésticas cuidadas por Taiga, Shirou não quer se sentir como um aproveitador, então ele vem aceitando empregos de meio período desde o ensino médio para pagar suas próprias despesas. Ele ganha 950 ienes por hora em Copenhague e recebe dinheiro para gastar acompanhando Raiga Fujimura quando participa de seus hobbies, que incluem luta de sumo e caça. Shirou não se sente bem na atmosfera de um game center. Ele é fraco contra encontros às cegas, embora goste deles. Ele nunca foi ao dentista. Seu inglês é ruim e sua formação pretendida é inicialmente no campo do direito e da política. Ele gosta de consertar eletrônicos para ajudar a praticar seu Magecraft, e pode ficar imerso por horas enquanto conserta aparelhos. Pelo fato de quase nunca negar pedidos de conserto de eletrodomésticos ou obras, como limpar a piscina da escola antes de sua inauguração, tem muitos apelidos como o falso zelador da escola, encarregado de consertar, aspirador de pó de Archer e Clube e o Brownie de Omurahara. Ele gosta de meditar dentro do dojo em sua casa, muitas vezes para relaxar antes ou depois de praticar Magecraft. Enquanto estiver na escola, ele pretende ser o maior no tipo de concurso ou quem vai desistir primeiro. Ele já participou do Sepak Takraw junto com Ryudou Issei e matou Shinji durante um festival escolar. Eles avançaram para as finais, mas quando competiram com a equipe formada por Kanimuro, Ayaka Sagiou e Ayako Mitsuzuri, Issei causou uma briga após ser assediado com ataques concentrados e fez com que ambas as equipes fossem desclassificadas. Habilidades. Shirou é um mago treinado por Kiritsugu Emiya. Diferindo de um magus formal, Shirou pode ser chamado de seu Caucaster que não segue os caminhos normais dos magos. Como ele foi adotado pela família Emiya, ele não tem como herdar o Magic Crest de Kiritsugu, e ele não tem o talento inato produzido por gerações de magos que se esforçam para desenvolver os melhores circuitos mágicos.
Seu treinamento foi informal, pois Kiritsugu não tinha desejo de ensiná-lo originalmente. Além do conhecimento escasso, Kiritsugu não lhe ensinou nada de Magecraft. Ele tem uma origem de Espada-o e afinidade elemental de Espada-o também devido a ter Avalon dentro dele por muitos anos. Isso o deixa incapaz de usar a magia dos 5 grandes elementos com precisão devido à falta de um alinhamento, mas permite a manifestação de Unlimited Blade Works e as habilidades derivadas em Reinforcement and Projection Magecraft. Apesar de mais treinamento, mesmo seguindo Rin para a Associação dos Magos, ele nunca deixará o nível de aprendiz de mago. Se Rin receber uma classificação variando de 70 a 100 como mago, Shirou seria classificado apenas como 10 classificado dentro da classificação como um conjurador especialista, ele seria recebido como alguém a par com a avaliação de Kiritsugu como um Magus Killer ou com uma classificação de 40. Magia. Ele é um mago pouco ortodoxo que faz uso de uma versão muito especializada do Magecraft de projeção. Shirou é inicialmente completamente inepto como um mago, apenas capaz de usar magia de reforço e projeção com um baixo nível de sucesso. O reforço permite que ele analise a composição estrutural de um objeto e aumente sua eficácia, como torná-lo mais durável ou sua forma mais prática, ou devolvê-lo ao seu estado original. Ele também pode usá-lo para melhorar as capacidades físicas de seu próprio corpo, como sua visão, permitindo que ele veja até 4 km de distância. Shirou também é muito habilidoso em estruturar o Grass Magecraft, o que lhe permite entender a estrutura e o design dos objetos como se estivesse vendo um projeto. A projeção, enquanto uma habilidade de alto nível, é geralmente considerada inútil em comparação com o reforço devido ao maior custo de prana, e qualquer coisa que Shirou inicialmente projeta é inútil e oca. Embora os objetos apenas imitem a forma, são poucos os que conseguem identificá-los como falsos à primeira vista. Qualquer praticante que analise a composição não seria capaz de ver através deles, e mesmo aquele que trabalha através de médios espirituais só perceberia uma sensação de incongruência. Como apenas objetos com história entram no departamento de invocação espiritual da Torre do Relógio, há uma baixa probabilidade de serem descobertos. A análise estrutural de Shirou não é um tipo de Mystic Eyes. Shirou é mais tarde capaz de usar o Trace, uma versão de nível superior do Projection que copia completamente tudo sobre a criação e a existência do objeto. Durante o cenário Fate, ele aprende lentamente por conta própria treinando com Rin e seguindo o conselho de Archer. Se você não pode derrotá-lo, imagine o que pode, enquanto no cenário Unlimited Blade Works, ele aprende através de extenso contato com Archer. Ele só é capaz de reproduzir efetivamente espadas, outras armas e armaduras, mas essa especialidade permite que ele reproduza fielmente até mesmo armas lendárias. Ele é capaz de reproduzir qualquer espada que tenha visto, embora os Noble Phantasms estejam sempre um nível abaixo de sua força original e a armadura custe 3 vezes a quantidade de prana, e ele é capaz de empregar toda a sua história, permitindo-lhe manejar qualquer arma com a mesma proficiência de seu proprietário original. Ele tem que ver as armas como sua forma como produto final realmente é com seus próprios olhos para reproduzi-las, pois mesmo o projeto de Zeureshek não é suficiente para reproduzi-lo, mas vendo-o e Calibur através de memórias compartilhadas de Justiaz Elisrich von Ensbelsaber, ele se torna capaz de rastreá-los completamente depois. Se a arma não for feita de materiais que existem no mundo, como é a, ele não pode analisá-la ou reproduzi-la, embora possa dizer sua natureza básica. Ele também é bastante capaz de criar seus próprios tipos originais de armas, se ele se dedicar a isso. Mais tarde é identificado que essas habilidades e afinidade de Shirou com espadas são conceitos de Reality Joyride de Shirou, Unlimited Blade Works. Em vez de simplesmente criar suas projeções no mundo real, ele realmente as reproduz dentro do Reality Joyride, como se estivesse carregando uma arma, e depois as projeta no mundo real como se estivesse disparando. Isso permite que ele prepare dezenas de espadas de uma vez para uso posterior. Shirou é incapaz de implantar ou manter o Unlimited Blade Works devido à falta de prana, mas com um contrato adequado com um mago com um nível adequado de prana, como Rin, ele é capaz de usá-lo. Se ele aprendesse sobre isso normalmente, ao contrário da situação em Unlimited Blade Works, onde ele aprende em primeira mão com Archer, levaria 10 anos de treinamento para estabelecer as bases para a habilidade e outros 10 anos para chegar ao ponto de ser capaz de usá-lo. Ao usar o Unlimited Blade Works, o custo para criar as armas é bastante reduzido e a velocidade com que elas podem ser criadas também é aumentada, permitindo que ele sobrecarregue facilmente Gilgami e seu Gate of Babylon. Se Shirou lutasse contra Shikitono, haveria uma alta probabilidade de uma derrota mútua, onde Shirou teria seus nobres fantasmas projetados unilateralmente mortos, enquanto Shiki usaria demais seus olhos místicos da percepção da morte ao ponto de sobrecarregar e destruir após a batalha. As circunstâncias mudariam se Shirou fosse capaz de uma descarga de prana semelhante a Excalibur.
Durante uma luta com Bazet Fraga MC Remix, um profissional especializado em combate anti-magus, ele provavelmente ficaria sobrecarregado com suas técnicas, experiência e táticas, e ele também teria constantemente a desvantagem de que usar qualquer uma de suas técnicas de alto nível o deixaria ele suscetível à habilidade de matar instantânea de Fragaraja. Conhecimento. O treinamento básico de Shirou em Magecraft era extremamente deficiente, então ele ficou com a ideia de que ele precisa criar um novo circuito mágico a cada uso de Magecraft. Ele passa por um treinamento extremamente perigoso, que descreve como a sensação de inserir uma barra de ferro quente em sua coluna, onde constantemente enfrenta o risco de morte para desenvolver um novo circuito. Embora seu corpo tenha 27 circuitos mágicos naturais, eles foram abandonados por seus nervos, que ele transformou em circuitos mágicos improvisados devido ao seu método errado de treinamento. Uma vez que seus circuitos reais são despertados, ele passa por extremador sofrimento à medida que seu sistema nervoso se acostuma com a nova ingestão de energia. Seus recém-inaugurados circuitos mágicos mal conseguem lidar com 10 unidades de prana cada. Shirou tem Avalon implantado em seu corpo, que salvou sua vida durante o grande incêndio. Isso lhe dá uma habilidade regenerativa extremamente potente enquanto saber é convocado devido a Excalibur, embora pareça sustentá-lo mesmo sem ela, pois ele foi capaz de sobreviver temporariamente a um golpe fatal desferido por Lancer. Isso permite que ele sobreviva a inúmeras feridas fatais, embora funcione contra ele em finais ruins, onde ele pode ser torturado e mutilado sem sucumbir aos ferimentos por um longo período de tempo. Unlimited Blade Works também parece proteger Shirou criando lâminas dentro de seu corpo para reforçá-lo. Ele é capaz de sobreviver a um golpe no peito da adaga de Raider, que é repelida como se estivesse atingindo metal, um chute que teria arrancado seu estômago apenas o derruba, e ele consegue evitar que seu corpo inteiro seja destruído por um golpe. Ataque de Gilgame. A habilidade parece ficar fora de controle durante um final ruim, onde inúmeras espadas brotam de seu corpo moribundo, e enquanto seu corpo está totalmente desmoronando no cenário Avensfield, elas estão constantemente sendo criadas e saindo de sua pele. Ele pratica luta de espada básica com o saber, embora seja pouco em capacidades ofensivas reais. Enquanto ela o ensina, ele não pode usar seu estilo de luta como modelo. Ele não pode ver exatamente como ela está atacando e seus diferentes físicos a tornam impossível de copiar. Destino. Durante o destino, Shirou só aprende o básico de suas habilidades, levando-o a rastrear apenas Calibur e Avalon. Ele temporariamente utiliza um arco durante a segunda batalha com Berserker, tendo imitado Archer's Bow. O arco de Shirou é formado utilizando magia de fortalecimento em um galho de árvore que ele encontrou, e ele cria flechas para ele da mesma maneira. Ele utiliza o mesmo design na maior parte, mas o descanso e a aderência da flecha são amadores e simples em comparação com os do arco de Archer. Shirou pessoalmente acha que é feio e torto, mas funciona corretamente como um arco. Também é um pouco menos curvo devido à preferência de Shirou no método japonês de fotografar. Ele é apenas um praticante de tiro com arco japonês comparado ao método ocidental de Archer, então ele inconscientemente alterou o arco em sua forma preferida sem perceber. Blade Works ilimitado. Contradição. A conexão de Shirou e Archer é uma grande parte de seu desenvolvimento no cenário Unlimited Blade Works. A contradição de Shirou Emiya e do espírito heróico Emiya existindo ao mesmo tempo é muito parecida com a magia que permite adquirir habilidades do passado, possuindo-se com um eu anterior. Quanto mais eles entram em contato, mais de seu conhecimento e técnicas fluem para ele. As habilidades combinam perfeitamente com ele, pois são a técnica ideal de Shirou Emiya, aperfeiçoada ao longo de muitos anos de treinamento. É notado pela primeira vez após várias sessões de treinamento com o saber, quando ele faz uma melhoria drástica em relação ao dia anterior. Copiando a técnica de Archer, ele começa a fazer movimentos menos desnecessários, permitindo que ele evite desesperadamente seus contra-ataques ao invés de ser nocauteado instantaneamente, e como seu corpo já está em forma, apenas o conhecimento das técnicas adequadas pode melhorar sua luta rapidamente. Ele é cativado por Kanshou e Bakuya, e o usa como base para um estilo de luta de duas espadas. Ele não tem um estilo básico, então fica imediatamente evidente que ele está copiando Archer. O fluxo disso é tão inconsciente que ele acredita que saber está sendo mais fácil com ele, e sua espada é capaz de aparar automaticamente seus ataques, mesmo que seu corpo não possa reagir a eles. O efeito aumenta muito depois que eles reconhecem as identidades um do outro, causando dor extrema à medida que flui para ele. Seu corpo começa a quebrar toda vez que eles se tocam, pois ele aprendeu muito sobre seu futuro eu enquanto tentava igualá-lo em habilidade. Ele até começa a obter as memórias de Archer, como a razão por trás de seu ódio por seus ideais compartilhados. Projeção.
Uma vez que ele aprende o verdadeiro uso da projeção, ele não tem treinamento adequado, então mesmo as projeções mais básicas causam dor e a maioria das espadas geradas quebram com impacto devido à sua baixa qualidade. Ele projeta tanto a técnica de espada de Archer quanto sua capacidade de reprodução, mas é falho porque ele não entende que eles se originam de seu reality Joyride. Unlimited Blade Works não pode ser utilizado sem essa percepção, e mesmo depois de chegar a essa conclusão, ele não tem a energia necessária para utilizá-lo por conta própria. Ele faz um contrato com Rin para que ela forneça o prana necessário para formar seu reality Joyride e ele consegue projetar várias armas do portão da Babilônia para derrotar Gilgame. Sentido do céu. Braço do arqueiro. Shirou não desenvolve suas habilidades como nas outras rotas durante Avensfield. Ele usa seu Magecraft básico de reforço em uma vara e espada de madeira durante a primeira parte da guerra sem se agarrar à projeção. Durante o primeiro conflito na Floresta Ensper, ele perde o braço enquanto protege Ilha da explosão da sombra. A ferida é crítica, então Archer, tendo também sofrido uma ferida crítica, diz a eles para transplantar seu braço esquerdo para Shirou. Anexar um corpo espiritual a um corpo humano normal requer um médico espiritual como Kotomini, porque o processo é mais parecido com a cura da alma do que do corpo. Kotomini consegue anexar o braço de Archer, para substituir o braço perdido de Shirou. É uma substância estranha ou que não deveria estar lá, ligada por oposição à providência natural, e unir dois corpos espirituais separados é uma magia proibida que normalmente não pode ter sucesso. A formação de corpos espirituais lida com ressurreição e restauração de almas, mistérios divinos que não podem ser tratados com magia, então normalmente seria que o destinatário morreria de choque mesmo se a operação fosse um sucesso na forma. Kotomini esperava que a conclusão da cirurgia resultasse em sua morte, mas Archer e Shirou sendo a mesma pessoa os torna uma exceção à rejeição normal. Não sabendo de sua conexão exata, ele afirma que eles são adequados um para o outro e nem mesmo dois gêmeos seriam tão semelhantes. Enquanto o braço teria desaparecido se Archer tivesse desaparecido enquanto a cirurgia estava em andamento, agora está ancorado em Shirou e pode ser chamado de seu próprio membro. Por ter sido transplantado enquanto Archer ainda estava no mundo, é parte de um espírito heróico que foi conectado aos seus circuitos mágicos e permanece no mundo usando seu próprio prana. Enquanto inconsciente, o braço lhe concede conhecimento sobre Archer, a base da magia de projeção, experiência de batalha e informações de batalha. A sensação parece que seu corpo está queimando enquanto inúmeras formigas entram no buraco em seu ombro que agora está selado com carne que não é sua. Enquanto a sensação lhe diz para gerenciar essas habilidades, o nível de informação e poder necessários parecem impossíveis para ele. Mesmo que se familiarize com seu corpo, ele não tem as habilidades para lidar com isso ou o poder de usá-lo sem destruir seu corpo. Embora sejam a mesma pessoa com circuitos mágicos compatíveis, o poder do braço de um espírito heróico não é algo que um humano possa lidar. Não importa o quão adequado ele seja para o braço, ele não pode usar suas habilidades sem que eventualmente o engula devido ao seu corpo ser espiritualmente muito inferior ao braço. Pode ser considerado uma arma mais do que um braço, e é referido como um fantasma artificial, no título da cena. Ele flui passivamente a experiência de batalha e as habilidades físicas de Archer para Shirou, mesmo quando inativo. Ele age como uma overdose de drogas que aumentam a força, permitindo que ele demonstre habilidades além de seus limites. Ele se torna capaz de pular facilmente da janela do terceiro andar do Castelo Ensper, em comparação com cerca de 8 andares para um edifício normal, com apenas dormência e dor temporárias ao pousar. Incapaz de fortalecer seu corpo, ele traz uma grande quantidade de prana para os pés para diminuir o impacto e acredita que aterrissar no asfalto em vez da grama teria quebrado suas pernas. Ilha menciona que Archer está influenciando sua mente e corpo, fazendo-o pensar que ele pode lidar facilmente com a queda como Archer endurecer seu corpo o suficiente para sobreviver. Ele também pode correr 50 km por hora pelo terreno irregular da Floresta Ensper. Sudário de Martinho. A fim de neutralizar os efeitos do braço, Shirou recebe um santo sudário, o Sudário de Martim, por Kotomini, como um selo que impede que os circuitos de Archer se conectem ao seu corpo porque tem a capacidade de selar um determinado evento ou devolvê-lo ao normal. Ele envolve completamente seu braço com exceção de seus dedos, e embora esteja inicialmente completamente entorpecido, eventualmente recupera funcionalidade suficiente depois de se familiarizar com seu corpo para permitir que ele leve uma vida normal. Seria possível cortá-lo, mas isso removeria sua única arma possível para derrotar Zouken. O braço é tratado como um objeto diferente, mesmo que ele use magia, mas o prana ainda flui constantemente pelo corpo, mesmo que a magia não esteja sendo usada. Apesar do sudário cortar os circuitos mágicos, ele sentirá muita dor se não se concentrar para formar uma barreira ou para manter a substância estranha fora de seu corpo instável quando o braço reagir à energia e tentar ativar.
É fácil de fazer quando ele descobre de onde vem a dor e é capaz de controlá-la até certo ponto. Viver com ele não é tão fácil quanto Kotomini sugere porque o braço flui aleatoriamente energia mágica em seu corpo. Ele fica constantemente mais quente cada vez que ele o move e, quando superaquece, envia o excesso para o resto do corpo. Enquanto parece que ele está sendo queimado, ele percebe que é mais como se estivesse sendo cortado e esfaqueado por seu próprio corpo. Simplesmente desfazer parte da ligação por um breve momento faz com que ele se perca completamente, pois seus nervos e sentidos são sobrecarregados pela dor extrema e pela sensação de morte iminente. Ele divaga em sua mente sobre como ele está sentindo mais dor do que nunca, sentado em uma montanha de espadas, e que ele pode ver todas as suas células desmoronando. Ele recupera seus sentidos alguns segundos depois e não consegue se lembrar dos acontecimentos exatos durante esse período. Ele é capaz de controlar às vezes, mas também sofre muita dor em intervalos a ponto de querer simplesmente cortá-lo, ou mesmo arriscar remover o sudário para parar a dor. Sua existência lhe traz um verdadeiro medo de uma morte inevitável e total obliteração, tornando-o o primeiro que ele sentiu desde o incêndio 10 anos antes. Sua capacidade de suprimir a infração do braço, mesmo com o sudário, é limitada até certo ponto. Kotomini acredita que o braço o consumirá dentro de 10 anos, mas é possível que ele viva até a velhice e se treinar para se tornar um mago digno de combinar com o braço para selá-lo sem o sudário. Não é uma ameaça iminente, então ele teria tempo suficiente para tentar fazê-lo se quisesse. Rin também compartilha parte de seu Magic Crest com ele como um sinal de proteção. Ela é capaz de transplantar uma pequena parte de seu brasão colocando a mão esquerda em seu corpo, compreendendo-o e compartilhando seu brasão de proteção. Enquanto ela planejava dar a ele a capacidade de usar um interruptor ou para seu circuito mágico, ser capaz de ligá-lo e desligá-lo é muito perigoso em seu estado atual. Em vez disso, ela o executa para suprimir a energia mágica, colocando agulhas em seu ombro esquerdo, umbigo e garganta para que o braço não seja conectado a ele, a menos que ele deseje. Também concede uma resistência à energia mágica, de modo que algo que absorve energia passivamente como a sombra terá menos efeito sobre ele. Seu brasão não pode se familiarizar com alguém que não seja da família Tosaka, então é um improvisado que não vai durar nem uma semana. Projeção. Shirou está atualmente observando o Magecraft de Archer em vez do Magecraft de Shirou, então ele não pode usar projeção em seu estado atual sem invocar as habilidades do braço. Ele afirma que ele eventualmente obterá seu próprio uso de Magecraft de projeção, mas ainda é apenas uma possibilidade em seu nível atual. Sua própria projeção ainda está no nível em que falhará constantemente devido a seus mal-entendidos, mas usar o conhecimento de Archer sem invocar o braço pode forçá-lo a subir de nível rapidamente. Ele pode afrouxar um pouco o sudário para praticar a recuperação do conhecimento de Archer sem quebrar o selo e obter apenas uma pequena reação. Com a ajuda da crista mágica de Rin para aumentar sua resistência mágica e ilha para proteger sua consciência, ele é capaz de experimentar a projeção do arqueiro interagindo com o braço como a abertura de um circuito mágico. O conhecimento é como veneno, mas o braço fluirá continuamente sua experiência para ele. É semelhante a despejar 100 unidades de combustível em um recipiente que só pode conter 10, e ele provavelmente só ganhará com menos de 1/10 da agonia que suportará. O conhecimento interrompe suas memórias e o deixa com um grande espaço em branco depois de substituir o sudário. Projetar diretamente com as habilidades de Archer requer a remoção do sudário e, embora ele possa se lembrar do feitiço de ativação obtido com o conhecimento de Archer, destruiria seu corpo para tentar usá-lo. Ele pode ser facilmente removido a qualquer momento para acesso instantâneo a toda a extensão do poder do Archer. Não é algo que diminui sua vida a cada uso, mas a ativação de uma bomba relógio que acabará levando à sua morte no segundo em que ele remover o sudário. Os circuitos mágicos de Archer serão ativados se ele usar o braço mesmo uma vez, e enquanto ele pode durar enquanto usa suas habilidades, seu corpo vai quebrar devido a ser incapaz de suportar a magia de Archer. Ele acabará sendo consumido, ou mais corretamente assoprado, pelo braço após a primeira ativação. Uma vez removido, Shirou instantaneamente ganha acesso aos circuitos mágicos de Archer, experiência de batalha e técnicas, mas ele não pode implantar a Limited Blade Works devido à mudança drástica em seu próprio mundo interior, desistindo de seu ideal de ser um aliado da justiça. Seu Magecraft de projeção lhe permite igualar servos em combate direto por um tempo limitado e até mesmo derrotá-los. Ele é capaz de rastrear o Nine Lives ou para matar Black Berserker 9 vezes com uma única manobra chamada Nine Lives Blade Worksu e depois derrotar Saber Alter com a técnica Overade de Kanshou e Bakuya ao custo de sua mente durante um final ruim. O uso dessas habilidades vem com uma penalidade pesada, pois os circuitos de Archer sobrecarregam o corpo de Shirou, levando sua mente a se erodir lentamente, a decadência de suas memórias e a eventual morte quando seu corpo e alma se quebram ao serem invadidos pelo Unlimited Blade Works de Archer.
Corpo da marionete. Devido ao braço de Archer e seu uso excessivo de projeção, seu circuito mágico é quebrado em pedaços, e sua morte é uma que nem o Santo Graal pode reverter. Ele é ressuscitado pelo uso imperfeito de Ilha da Terceira Magia, revivendo sua alma e dando-lhe um corpo livre de feridas, preservando sua alma e inserindo-a em um recipiente. Normalmente, dar à alma um recipiente ou corpo permitiria que ela tomasse uma forma perfeita, utilizando os genes da alma em vez dos do corpo. Seu corpo é reconstruído a partir de uma parte do corpo de Ilha, que ela menciona ser um pouco barato como um recipiente, então não está nem perto de sua forma original em termos de tamanho. Sua forma depois não é a de um humano, mas como ele menciona estendendo as mãos e agarrando o pingente de rim, é pelo menos vagamente humanoide. Ele pode ser encontrado devido a Ryder usar o pingente como um ponto de referência para localizá-lo, e embora sua forma exata seja desconhecida, é pequeno o suficiente para ser arrancado do rio por Ryder. Ele não é um verdadeiro produto da terceira magia, um ser planar de alta dimensão, mas, em vez disso, reâncora sua alma em um recipiente. Eles decidem experimentar várias ideias para um corpo adequado durante os primeiros 6 meses, pois ele não pode simplesmente crescer em seu estado atual. Eles não têm recursos para fazer um corpo de homúnculo, então eles vendem os livros da família Matou para obter um corpo de marionete deixado por Tolkien. Ele é perfeitamente humano mesmo neste estado, mas Rin observa que sua alma está controlando remotamente o corpo. Ele pode ser operado em hospitais, tomar remédios para resfriado, ser morto e, eventualmente, envelhecer e morrer de velhice. A alma está fixada ao corpo, então ele pode ser comparado a um servo que pode operar sem um mestre. Ele tem alguns problemas porque o corpo é usado, mas mesmo outros bons fabricantes de marionetes não conseguem igualar-se a ele. Rin deseja encontrar e consultar Tolkien sobre isso, mas sua designação de selamento torna isso uma perspectiva difícil. O prana não flui bem, mas Shirou está bem com isso porque todos os outros aspectos são melhores do que seu corpo original. A alma substituirá o corpo, não importa a sua qualidade, então provavelmente sempre haverá lugares que não funcionarão adequadamente. Sakura complementa seu circuito mágico muito fraco com sua própria quantidade transbordante, a fim de impedi-lo de retornar ao seu estado anterior. Apesar dos contratempos, Rin acredita que ele deve ser capaz de utilizar a Limited Blade Works com treinamento, e que ser um exemplo de sucesso da terceira magia é uma característica extraordinária em si. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!